Sermão do Monte, capítulo 5. Hoje nós vamos meditar dos versos 21 ao 26. Vai ser o texto exposto hoje, trabalhado com os irmãos. Mateus 5, do verso 21 ao 26. Todos abriram a Bíblia. Quero enfatizar a importância da Bíblia, querido. Teve uma época que as pessoas pararam de trazer a Bíblia de papel e começaram a trazer a eletrônica. Amém. É Bíblia. Só que hoje o povo não está trazendo de papel e nem está abrindo a eletrônica. Aí ficou mais complicado. Eu faço questão, os irmãos, acompanhem a palavra do Senhor junto com a gente. Nós aqui na igreja adotamos a versão NVI. Diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, com risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele, a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhes garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Pai, estamos diante da palavra do Senhor que foi entregue para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir, nos educar. Que ela cumpra o seu propósito. O Espírito faça com que esses 4 propósitos se cumpram nas nossas vidas, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. O título da minha pregação hoje é O Cristão e a Ira. O cristão e a ira. E qual é o meu objetivo? Mostrar que a ira não controlada destrói nossa vida com Deus, nossa vida com nós mesmos e nossa vida com o outro. Repito, meu objetivo é mostrar que a ira não controlada, ela destrói nossa vida com Deus, nossa vida com nós mesmos e a nossa vida com o outro. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade enraivecida, irada. Parece que a ira não é só praticada na nossa sociedade, como também ela é encorajada. E a gente não precisa ir muito longe para chegar a essa conclusão. Só assistir os jornais. As estatísticas de violência no trânsito, por exemplo. Uma buzinada que você dá, o cara pode parar o carro, descer do carro, sacar uma arma e te dar um tiro. Isso já aconteceu várias vezes. Porque parece que a gente, como diziam os antigos, está com o estupim curto. Nós não estamos tolerando mais nada. Se nós olharmos, por exemplo, a própria pandemia, que a gente acreditou que geraria, que seria o ventre de um novo ser humano, na verdade mostrou que o ser humano piorou na pandemia. O índice de divórcio cresceu na pandemia. O índice de feminicídio cresceu na pandemia. Mas ovelha aqui da nossa comunidade me confidenciou, não estou citando nomes, por favor, mas me confidenciou que ele chegou para a esposa dele um dia e falou assim: olha aqui, fica no seu canto, eu vou ficar no meu, para que não aconteça coisa pior, que o marido não estava suportando conviver na pandemia dentro de casa com a esposa. Graças a Deus estão casados até hoje. Isso é muito sério, queridos irmãos.
que nós estamos assistindo. Lendo uma estatística, achei interessante, por exemplo, que em 2017, 59,1 mil mortes violentas aconteceram no Brasil. De lá para cá diminuiu, interessante isso. Mas 59,1 mil mortes aconteceram no Brasil. Olha que interessante. Em 2021, 42,2 mil mortes violentas. Em 2023, 39,5 mil mortes violentas aconteceram no Brasil. 2024 ainda não sei. Mas isso só mostra que nós convivemos e vivemos numa sociedade que não está conseguindo lidar com a irritação, com a ira. Se nós olharmos as guerras que estão acontecendo hoje, da onde nascem as guerras? Tiago, capítulo 4, diz que as guerras nascem dos conflitos de paixões que o ser humano tem dentro dele. Que paixões são essas? A ira, por exemplo, é uma dessas paixões. Da onde vêm os conflitos, as guerras? Quantas igrejas se dividiram por causa da ira? Entre obreiros, entre pastores, não resolvidas? Quantos ministérios foram destruídos? Quantas famílias são destruídas? Quantas amizades são destruídas? Exatamente porque nós não conseguimos lidar com essa emoção chamada ira. O texto que nós lemos, Jesus está tratando do 6º mandamento, não matarás. Esse é o pano de fundo desse texto. O 6º mandamento, não matarás. Só que Jesus não está preocupado com o comportamento do assassino. Jesus não está preocupado com o assassinato diretamente das pessoas. Ele está preocupado com os bastidores do crime. Do lugar onde esse crime é gestado, é cozinhado, para depois ser consumado. Jesus está preocupado aqui em mexer com as motivações por trás da violência, por trás do assassinato, da destruição do outro. Por isso que Jesus aqui está mais preocupado em focar na ira. Porque se a ira for controlada, se a ira for contida, vai diminuir os crimes, vai diminuir as divisões, vai diminuir os feminicídios, vai diminuir os rachas dentro das igrejas. Mas se a ira não for tratada e trabalhada e controlada, as maldades vão continuar desenfreadamente. Por isso que Jesus está preocupado com a ira. Tendo em vista isto, eu queria trabalhar e apresentar 3 lições sobre a ira. A minha pergunta básica é a seguinte: o que o cristão precisa entender sobre a ira? Irmãos do ABC, anota aí. O que o cristão precisa entender? ABC, para quem não sabe, é Agenda Bíblica Caneta. O que o cristão precisa entender sobre a ira? Primeiro, o cristão precisa entender que a ira é um estado emocional normal. Vou repetir. O cristão precisa entender que a ira é um estado emocional normal, experimentado vez ou outra por todos os seres humanos. Grava isso, importante. O cristão precisa entender que a ira é um estado emocional normal, experimentado vez ou outra pelos seres humanos. É interessante nós pensarmos que a ira é um atributo de Deus. A Bíblia coloca a ira como atributo divino. Deus é, na sua essência, iracundo. A Bíblia não nega a universalidade da ira. O apóstolo São Paulo diz em Efésios 4, irai-vos. Sim, irai-vos. Tenham sentimentos de ira, mas não pequeis. Ou seja, para o apóstolo Paulo, existe uma ira inerente ao estado psicológico do ser humano que não necessariamente precisa desembocar em ações pecaminosas. Então a ira na Bíblia não é uma coisa em si ruim. Foi a ira de Deus, por exemplo, que gerou o julgamento de Adão e Eva expulsando do Éden.
Foi a ira de Deus que gerou o julgamento de Caim quando ele matou Abel. Foi a ira de Deus que gerou o julgamento de toda a população na época de Noé, trazendo o dilúvio. Então a ira de Deus está associada à sua justa punição do ser humano. O Apocalipse, queridos irmãos, só faz sentido porque a ira é um atributo de Deus. O inferno só faz sentido porque a ira é um atributo de Deus. Não se poderia falar em inferno, em punição eterna, sem nós olharmos para Deus como um Deus de ira. Mas a nossa sociedade quer pensar apenas em Deus como um Deus de amor. E é por isso que teólogos cada vez mais estão pregando que não existe inferno. Estão pregando o universalismo de que todos serão salvos. Porque não consegue admitir que a ira faz parte da essência de Deus. Se Jesus, por exemplo, não tivesse ira, ele não teria expulsado os cambistas do templo, que estava transformando a sua casa em covil de salteadores. É interessante lermos esse texto, porque o verso 22 diz assim: mas eu lhes digo que qualquer um que se irá contra seu irmão. Agora, se você ler esse versículo na revista Almeida e atualizada, vai estar escrito exatamente assim: todo aquele que abre colchete, sem motivo, se irá contra o seu irmão. A versão Almeida, revista atualizada, ela acrescenta em colchete a expressão sem motivo. Toda vez que você, na sua Bíblia normal, Almeida, revista atualizada, tiver um colchete, significa que aquele texto não consta nos melhores textos, em hebraico e grego. Por isso que a NVI exclui, porque os melhores textos, porque a Bíblia, para quem não sabe, nós não temos o original da Bíblia, nós temos cópias do original, muitas cópias do original, que foram descobertas, algumas, por exemplo, escondidas nas cavernas de Qumran, os famosos rolos, pergaminhos do Mar Morto. Então, quando eles colocam todas essas versões paralelas, vão descobrir que as mais antigas não consta a expressão sem motivo. Provavelmente, versões descobertas no século VIII depois de Cristo é que veio a demonstrar essa expressão sem motivo. Agora, embora a expressão sem motivo não conste nos melhores textos em hebraico e grego, a expressão sem motivo faz todo sentido. É lógica nesse texto. Por quê? Porque a ira sem sentido, sem motivo, é que é condenada. A ira com motivo, e aqui é uma referência, por exemplo, à própria ira de Deus, que é baseada no motivo justo. O que o texto demonstra é que existe uma ira justificada. Existe uma ira. Por exemplo, a ira justificada é que faz com que muitas pessoas se levantem para lutar por uma determinada causa. A causa dos marginalizados. Não é isso? Existe uma ira por trás de todo o movimento revolucionário. Algumas justificadas, outras não, mas existe uma ira que gera movimentos sociais positivos na história da igreja. A indignação contra o racismo, e a palavra indignação aparece muito no Novo Testamento, é sinônimo de uma ira justificada. Então, a luta contra o racismo, ela nasce de uma ira justificada. Interessante. A indignação contra os assassinatos de homossexuais nasce de uma ira justificada.
Podemos, teologicamente, biblicamente, não concordar com a opção deles. Ponto. Mas respeitar a escolha deles e as preferências deles faz parte da natureza do ser humano. Não cabe aqui deixar de contratá-lo porque ele é homossexual. Então essa luta pelos direitos faz sentido. Então, queridos irmãos, existe uma ira justificada, mas existe uma ira não justificada. E Jesus está trabalhando aqui sobre essa ira não justificada. Para Jesus, é essa ira que, levada às vias de fato, mata uma pessoa. É essa ira que, levada às vias de fato, comete feminicídio. É essa ira, levada às vias de fato, que divide igrejas, que divide famílias, que leva ao divórcio. Então Jesus está preocupado com essa ira. Se a ira é um estado emocional normal do ser humano, nós temos que pensar até que ponto a minha ira, ela é ou não justificada. Temos que parar, queridos irmãos, e pensar com clareza nisso. Temos que pensar se vale a pena darmos vazão a essa ira. Mas eu vou para frente, queridos irmãos, porque a gente vai aprofundar um pouco mais a questão. O que o cristão precisa entender sobre a ira? Primeiro, que ela é um estado emocional normal, vez ou outra manifestada por todos. Mas em segundo lugar, e aqui nós vamos aprofundar o assunto, o cristão precisa entender, os irmãos do ABC, a agenda bíblica neta que está anotando, o cristão precisa entender que a ira não controlada pode fazer um estrago grande. Aqui não mexer na questão do vespeiro. Segundo lugar, os irmãos estão anotando, o cristão precisa entender que a ira não controlada pode fazer um estrago grande. E aqui eu volto no pano de fundo do comentário de Jesus. Sobre o que é que Jesus está comentando aqui agora? O 6º mandamento, que diz, não matarás. O que Jesus está falando é, se vocês não tratar da ira nos bastidores, vocês vão sair matando pessoas. Se nós temos esse índice enorme de assassinatos violentos acontecendo, é porque nós não estamos tratando da ira nos bastidores da nossa alma. Nós estamos cozinhando a pessoa a quem nós queremos matar. Maquinando. Armando ciladas. Esperando o momento certo. Essa semana, não sei ainda se os irmãos souberem, eu não sei se foi confirmado ou não, mas uma pessoa chegou num determinado endereço e chamou o nome de uma pessoa. X. A pessoa veio, sacou a arma e alvejou ele. Não morreu. Não morreu. Descobriram depois, eu não sei se já confirmaram essa hipótese, que o menino foi confundido com o vizinho, que tem o mesmo nome. O vizinho tem o mesmo nome. O vizinho é que era o problema, envolvido com tráfico, etc e tal. Mas o menino era inocente, era um adolescente. A pessoa fica ali, maquinando, preparando. Tem pessoas que estão dentro da cadeia, passa 2, 3 anos, preso por tentativa de feminicídio, e quando sai, vai lá e termina o serviço. Nós assistimos várias histórias assim. Ele passou 3 anos na cadeia, e isso não foi suficiente para que fosse tratado o problema na alma dele. No arrependimento, eu conversei com uma pessoa que alvejou determinada pessoa com 5 tiros. Você se arrepende? Baseado numa hipótese, num achômetro, numa leitura mental de que o cara fez uma coisa que não era para ter feito e por isso eu fui lá e... O cristão precisa entender que a ira não controlada pode fazer um estrago muito grande, e é isso que Jesus está querendo trabalhar.
E Jesus estava consciente disso, irmãos, porque em Mateus 5, podemos ler aqui, Mateus 5, por favor. Jesus vai falar aqui no verso 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir na face direita, ofereçam-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo, tirar a túnica, deixe que ele apebre a capa. Aqui Jesus está dizendo, você ouviu que a lei disse olho por olho? Eu estou ampliando isso. Eu estou trazendo isso para uma nova dimensão. Eu estou dizendo para vocês que vocês precisam rever isso. Não há lugar no cristianismo para vingança. Não há lugar no cristianismo para retribuir o mal com o mal. Isso não faz sentido no cristianismo. É interessante porque Jesus vai dizer assim, Mateus 22. Mas eu digo que qualquer que se irá contra seu irmão será sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão, raca. Você sabe o que é raca? Você já deve ter praticado raca. Talvez até hoje mesmo. Raca, trazendo para o popular, é você puxar a saliva da garganta. Sabe quando você tem um pigarro? Você dá aquela puxada e faz aquele barulho. Isso está sendo filmado? Tira isso, irmão. Então você racar isso, é você puxar na garganta. Jesus está falando isso. Qualquer que é chamar seu irmão de racar, que trataram com nojo, com repugnância, com desprezo. Embora a palavra pode ser traduzida com ausência de miolo, idiota. E aqui eu abro aspas para uma experiência pessoal. Quando eu estudava no ginásio, na época era ginásio, tinha na minha sala duas moças, eram gêmeas. Elas sentavam no primeiro banco, as nerds. E eu me converti. Virei crente. E você sabe, né, gente? Crente verdadeiro não tem zíper na boca. Não esconde a sua fé absolutamente de ninguém. Quem esconde a fé não é crente verdadeiro. É fato. Então, me converti. Aí eu aproveitava a hora do recreio, ia para o quadro e escrevia versículos bíblicos. Escrevia mensagens. Rapidinho, o colégio inteiro ficou sabendo que eu era crente. Porque eu era mais ou menos conhecido como um capeta em figura de gente. O capeta virou anjo. Minha mudança foi radical. Tinha, acho que 14 anos. A minha fama no colégio de convertido ficou tão forte, olha que eu não era chato, saía pregando evangelho para ninguém. Eu apenas não escondia a fé. Colocava versículos, saía por recreio com a biblinha na mão. Em vez de fazer as bagunças, não fazia. Professor chegou na sala de aula, na frente dos alunos assim, falar, cuidado com o Joãozinho. Joãozinho já levou um para a igreja dele. E eu tinha evangelizado. Eu ia de lá do bairro Monsenhor Messias até no bairro Jardim Alvorada, a pé, só para evangelizar uma pessoa que não tinha dinheiro para pagar passagem. Como eu não tinha dinheiro para pagar a dele nem a minha, só a minha, eu pegava o meu dinheiro, comprava um pãozinho de sal para mim, um pãozinho de sal para ele, a gente ia comendo pãozinho de sal e evangelizando. E esse menino virou até pastor. Mas um dia, as dondocas, que sentam no primeiro banco, não sei por que alguém deixou um giz na carteira delas. Mas não foi eu. Elas sentaram no giz, levantou, olhou para mim e falou, esse Jesus está me custando muito caro. E na hora do recreio, ela puxou na garganta, cuspiu no chão na minha frente e falou, tenho nojo de você. Éramos tudo adolescentes. É isso que Jesus está falando. Jamais trate alguém com esse nojo, com esse desprezo. E olha as consequências que ele coloca aqui. Quem irá contra o irmão será sujeito a julgamento. Quem chamar o irmão de racá será levado ao tribunal.
Qualquer que disser a seu irmão, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Jesus não está falando aqui, igreja, de assassinato. Jesus não está falando que o assassino vai ser julgado. Que o que chama o outro de racai que será condenado. Ele está falando que qualquer um que trata o outro com esse desprezo, com essa ira, que insulta o outro com palavras de baixo escalão, vai parar no fogo do inferno. Ou seja, Jesus traz a ira para um nível que os judeus da época não colocavam. Porque a ética judaica e farisaica dava ênfase no comportamento errado. Jesus não dá ênfase no comportamento errado. Jesus coloca ênfase nas motivações do comportamento errado. Jesus traz a ética para o nível interior e não apenas exterior. Quem está me entendendo, diga amém. Queridos irmãos, a pergunta que precisa ser dita é: quais são os efeitos de uma ira não controlada? Primeiro, a autodestruição. Isso é interessante, queridos irmãos, porque a ira descontrolada, ela é um elemento desintegrador da própria personalidade. Quando Tiago fala no capítulo 4 que a causa da guerra são os conflitos de paixões internas não resolvidas, é porque essas paixões internas, esses conflitos interiores, é que vai desintegrar, rachar a sua alma, gerando um estrago biopsíquico espiritual. Estatística mostra, por exemplo, que a ira, ela pode ser ou extrovertida ou introvertida, ou a ira pode ser explodida ou implodida. Então, quando essa ira não é jogada para fora, por exemplo, ela implode. E ela vai atacar quem? Os órgãos internos. Dor de cabeça, úlceras nervosas, gastrites nervosas, problemas cardíacos. Pesquise na internet. Dê um Google depois. O que a raiva pode estar associado a problemas de coração? Existem estatísticas médicas, pesquisas médicas sobre isso. A hipertensão, por exemplo, pode estar associada a uma ira suprimida. E a expressão suprimida, talvez a expressão suprimida signifique ocultada. É quando você oculta a ira. Você não quer que as pessoas saibam que você está indignado, irado. Deixa eu abrir a aspa. Talvez seja esse o meu problema. Tenho tido alguns problemas de saúde, nunca tive. Começou a aparecer um problema de pressão alta. Meu pai nunca teve, minha mãe nunca teve. Minha mãe está com 97. Faço academia todo dia. Corro 5 km por dia. E a pressão começou a subir. Indignação suprimida, só pode ser essa a causa. O pastor não fala o que quer falar. Às vezes você olha para o irmão e você vê o irmão assim pendurado pelo pescoço. Mas você tem que olhar para ele e falar: amado, tá abraço. Verdade. Alguém disse assim: mas você tem que falar. Como é que eu vou falar com 90% da igreja? Me entendeu? Falar com um é fácil. 90% da igreja que eu vejo, que tem uma espiritualidade reativa, que não investe na vida cristã, que não apoia atividades, que vem num culto, falta outro, que vem no outro, falta o outro, não apoia um culto de jovens, não apoia um encontro de homem, não apoia nada. Muitas das vezes não são dizimistas, estão na posição de críticos. Se nós formos, de fato, confrontar pessoa por pessoa diante da sua falta de compromisso, talvez eu não tenha problema de pressão.
mas talvez também não tenha ovelhas. Então qual o caminho? Suprimir. Talvez seja por isso que muitos pastores estão mal de saúde. Alguns problemas de coração, outros infartando. Nós temos que tomar cuidado. A ansiedade está muito relacionada a essa ira suprimida. Então, nós temos que tomar cuidado porque a ira pode, de fato, estar por trás dos nossos problemas físicos, dos nossos problemas psicológicos, como a própria ansiedade, a angústia, síndrome de pânico, problemas espirituais, porque a ira é pecado, Paulo vai dizer irais e não pequeis. E quando eu iro contra meu irmão, quando eu falo pelas costas, como eu desejo a morte dele, como eu desejo o mal dele, eu estou pecando, isso afeta a minha vida espiritual, isso macula a minha relação com Deus. Então, a pessoa está se autodestruindo porque a ira está acabando com ele. Além das consequências eternas, né? Porque aqui fala do fogo do inferno. Mas o problema todo é que a ira não controlada, ela não só destrói a nós mesmos, esse é o primeiro efeito, mas ela destrói os outros. Ela destrói os outros. Não haveria guerras se a ira tivesse controlado. Não havia divórcios se a ira tivesse controlado. Você já viu as causas dos divórcios que aparecem por aí? Ah, por que você divorciou? Problema. Coisa boba. Sabe por que está aumentando o número de casamento aberto? O que é casamento aberto? Existem vários níveis de casamento aberto, né? Uma das opções do casamento aberto é: somos casados, você mora na sua casa, eu moro na minha. Eu conheci, inclusive, andando mais de 2 anos de aplicativo, eu conheci um motorista que ele falou que estava casado há 25 anos e nunca morou com a esposa. Então, nós temos 5 filhos e tal, né? Pô, mas que legal se você nunca morou. Mora na minha casa, mora na dela, tranquilo. É isso aí. Já mais velho, 25 anos de casado, 5 filhos, um casamento aberto. Existem casos em que a pessoa mora no mesmo prédio. Ele tem um apartamento, a mulher tem outro apartamento. Existem alguns níveis de casamento aberto que você pode ter umas aventuras ali, você pode ter umas aventuras aqui, mas volta, viu? Volta para casa e tal. Recentemente, uma atriz brasileira foi vista beijando um cara num evento desse aí. Aí perguntaram no marido dela: você viu ela beijando? Ah, não, vi isso, eu vi nas redes sociais, ela beijando lá. E o que você acha? Não, beleza, tranquilo, a gente está. Isso aí é tranquilo entre nós. As pessoas, elas não têm mais competência para viver a dois e ter uma relação monogâmica. É o que o casal lá falou. Aqui, se a gente quiser continuar casado, fica no seu cantinho. Fala demais comigo, não. Não estou aguentando mais te olhar. Somente quem mora num apartamento pequenininho, né? Na pandemia tinha que cara crachá. Aí deve ter passado várias vezes pela cabeça: joga ou não joga da janela? Vice-versa. Então, muitas das vezes, essa ira se manifesta numa explosão em relação ao outro. Nós queremos destruir o outro. Não faz sentido falar em assassinato. Não faz sentido falar em feminicídio. Não faz sentido falar nessas coisas sem antes falarmos dessa ira que não foi trabalhada, que não foi controlada, que não foi resolvida no coração da pessoa. Nós estamos cada vez mais destruindo as pessoas, matando as pessoas. A Bíblia já começa, por exemplo, com Caim matando Abel. O que é isso? Uma ira dele com o irmão. A Bíblia fala que é inveja. Mas essa inveja é uma ira em relação ao irmão. Ele invejou o irmão, ficou irado, foi lá, matou o irmão. Primeiro fraticídio da história. E é interessante porque um dos descendentes de Caim foi Lameque. O que o Lameque fez, gente? O Lameque, um cara feriu ele. O Lameque tinha 2 mulheres. Aí chamou as 2 mulheres. Quer conversar com vocês hoje. Senta aí. Aqui, o negócio é o seguinte: teve um cara que me feriu, eu matei ele. Teve um menino que pisou no meu pé, eu matei ele porque pisou no meu pé.
Tipo assim, cala a boca, fica no seu canto, não mexe comigo não, porque vocês é a próxima. O Lameque mandou um recado desse jeitinho para a mulher. Está lá no capítulo 4 de Gênesis. É a ira não resolvida. Nós temos que pensar seriamente. E Jesus aqui, irmãos, olha no verso 25. Jesus vai dizer alguma coisa interessante. Ele vai falar assim, falando da ira. Você está irado com o seu irmão, ou o seu irmão está irado com você por causa de uma dívida. Seu irmão está devendo você não paga, ainda está irado com você. O que você tem que fazer? Resolva isso. Faz acordo. Porque essa ira vai ser levada a vias de fato. Olha o que diz. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Está falando da ira. Sabe aquela pessoa que está irado com o outro que não paga? Está irado com o outro porque prometeu pagar e não pagou? Fez o serviço e não entregou? Pode assistir mais, né? Aí ele vai dizer, faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho. Ou seja, os dois estão indo para o tribunal. Os dois estão indo conversar com o juiz. No meio do caminho, para ele e falou, amigo, eu não preciso ir para o tribunal. A gente precisa resolver isso assim. Vamos sentar aqui, vamos parar um pouquinho. Eu vou quitar você, eu estou passando um aperto, uma dificuldade, mas vou resolver isso aqui. O que você pode fazer por mim? Quantas pessoas, irmãos, assassinaram o outro por causa de mixaria que devia para ele? Quantas pessoas chegou num lugar e deu um tiro no outro porque o serviço não ficou de qualidade? O carro não ficou bom. Leva o carro na oficina, tira o carro continua com problema. Leva o carro na oficina, volta com o carro não está com problema. O carro não resolve o problema, você vai lá e mata ele, pronto. Vai para a cadeia, você fica sem casa, sem família, sem nada. E Jesus está querendo dizer o seguinte, enquanto há tempo, enquanto você está no caminho, resolva. O que o apóstolo Paulo fala? Irai-vos e não pequeis, nem coloque o sol sobre a vossa ira. O que é não colocar o sol sobre a vossa ira? Vou traduzir para vocês em português simples. Não coloque o cobertor sobre a vossa ira. Não durma. Não durma. Porque muitas das vezes, irmãos, o que a gente faz quando você está irado? Primeira coisa, falar para alguém que está do lado. Já pecou, irmão. Você já pecou. Não adianta falar para a pessoa, não. Você já destruiu a imagem daquela pessoa para outra pessoa. Você buscou na outra pessoa reforço para a sua opinião. E muitas das vezes, ou a maioria das vezes, não existe um problema de fato. O que existe é uma interpretação do que aconteceu. Nesse sentido, os filósofos estoicos estão corretos. Os filósofos estoicos diziam, o problema não está na situação, mas na interpretação da situação. Alberto Ellis, um dos maiores psicólogos, alguns dizem que foi o maior psicólogo americano do século XX, escreveu vários princípios que ele chamou de distorções cognitivas. Chega de 14 distorções cognitivas que o ser humano tem no dia a dia normal. Uma delas ele chamou de leitura da mente. É quando eu tento ler a mente do outro. Eu não tenho fatos, eu tenho interpretações. Muitas das vezes o problema não diz respeito ao outro, diz respeito a você. É apenas a maneira que você filtrou isso. É apenas a maneira que você interpretou isso. E o pior, você interpretou de um jeito e fez o seu colega entender isso, fez a outra pessoa entender desse jeito, e as pessoas começam a ver aquela outra pessoa como monstro, como errado, e tudo nasceu da sua leitura mental equivocada, da sua interpretação subjetiva daquela pessoa e daquele fato. Isso é muito sério. É aí que nascem as fofocas. O outro começa a falar, fulano, você fez aquilo com a fulana. As pessoas começam a virar a cara para vocês. As pessoas começam a te desprezar, porque aquela pessoa está acreditando que você é o carrasco que o outro pintou sobre você. E tudo não passa de um filtro mental doentio, patológico do outro. Então, antes de abrir a boca, seja para quem for, chegue para o outro e pergunte, é isso que você fez? É isso que eu quis fazer? Porque às vezes não é sobre o outro, é sobre você. Muitas das vezes, nós destruímos o outro com base não em fatos,
Eu dizia isso essa semana para alguém. O meu problema é que, se eu não tenho fatos, eu fico com aquilo para mim. Enquanto é apenas uma leitura subjetiva, eu vou fazer o quê? Quantos casamentos vão para o buraco por causa da chamada leitura mental? Por causa da interpretação que você dá para o comportamento do outro. Você nem sabe de fato o que aconteceu, o que houve, você simplesmente deduz e vai para cima. Então, enquanto está no caminho, resolva com a pessoa. Conversa com a pessoa. Mas tenha consciência de que, de fato, qual é a sua culpa nessa história. E se, de fato, o outro tem culpa. E se você tem culpa, faça um acordo. Antes de chegar no tribunal, olha, vamos resolver isso aqui. Vamos colocar isso aqui, de fato, no seu lugar certo. Cuidado com o telefone sem fio. Igrejas e mais igrejas foram destruídas, ministérios e mais ministérios foram destruídos por causa do chamado telefone sem fio. Passando, e você não resolve. Nós precisamos, de fato, aprender a lidar com o próximo. Olha o que diz Romanos 12, verso 17 ao 21. Romanos 12, 17 ao 21. Não retribuem a ninguém o mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Busque o senso comum. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procure vingar-se. E uma das formas de vingar, gente, é boicotar. Você começa a boicotar relacionamentos, boicotar eventos, boicotar ministérios, atividades. Eu quero que o outro saiba que eu não fui naquela reunião por causa dele, que eu não apoiei aquele ministério por causa dele. Isso é uma forma de vingança. Mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha, diz o Senhor, é a vingança. Eu retribuirei, não é você não, diz o Senhor. Passei grandes lutas nos últimos 2 anos no ministério e eu decidi não retribuir, não vingar, não pagar com a mesma moeda. Decidi colocar nas mãos de Deus a vingança e a retribuição pertence a Ele. É uma escolha. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Mas, infelizmente, tem muito serial killer espiritual dentro da igreja, que usa da sua escopeta lingual para matar e destruir casamentos, pessoas. Serial killer espiritual que usa da sua escopeta lingual. Isso é sério, queridos irmãos. A ira não controlada, ela é prejudicial. Ela afeta você, destruindo internamente, como diz os psicólogos da psicossomática, somatizando, julgando para os rins, julgando para o fígado, julgando para o pulmão, problema de respiração, para a pressão, para o cérebro, os problemas. Mas ela também prejudica o outro, destrói o outro. Em último lugar, o cristão precisa entender. O que o cristão precisa entender? E aqui eu vou ser bem objetivo, porque o texto é bem claro. O cristão precisa entender que a ira não resolvida é um obstáculo para a verdadeira adoração. Repito, a ira não resolvida é um obstáculo para a verdadeira adoração. Olha o que diz o verso 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Ele está dizendo o seguinte: se quando você for cultuar a Deus, porque a oferta aqui não é o dinheiro. No templo do Antigo Testamento, a oferta era um sacrifício. Rogo-vos, pois, que apresentei-vos ao Senhor vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, é o vosso culto racional, Romanos 12, 1. O culto a Deus é a nossa oferta.
Como é que você vai oferecer a Deus o seu culto? Você odeia seu irmão? Você não quer consertar com a sua irmã? Isso é sério. Olha a tradução que eu peguei desse versículo, uma tradução moderna. Se você estiver na igreja, no meio de um culto de adoração, e de repente se lembrar de que seu irmão tem um ressentimento contra você, saia da igreja imediatamente e vai e faça as pazes com ele. Se ele não tiver no culto também. Se tiver, chame ele para a salinha, resolve lá com ele. Não espere que o culto termine. Procure seu irmão. Peça-lhe perdão. Primeiro vá, depois venha. Primeiro vá, depois venha. Primeiro vá reconciliar-se com seu irmão, depois venha e ofereça sua adoração a Deus. Agora, o engraçado desse texto é que ele diz assim: portanto, se você estiver apresentado sua oferta diante do altar e ali lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá reconciliar. Aqui não está falando que o ofendido é que tem que procurar, ou é o ofensor. Aqui diz o seguinte: seu irmão tem algo contra você. Seu irmão tem um problema com você. Vá lá, resolva isso. Peça perdão. Conserte. Não deixa esse trem ficar aí. Não coloque um cobertor sobre isso, não. Agora, é preciso que você tenha, de fato, certeza do que de fato aconteceu. De que, de fato, é algo objetivo e não subjetivo. Não é uma leitura mental, não é uma interpretação, mas é um fato. Porque muitas das vezes, quando você leva uma interpretação e não um fato, você pode criar um outro problema. Porque o outro pode virar para você e falar assim: eu não estou entendendo nada. Porque não tem nada a ver com ele, tem a ver com a sua cabeça, com a sua leitura, com a sua interpretação, a maneira que você está lidando. Agora, é um fato. Aconteceu. É mensurável. Você bateu em mim. Eu estou aqui para dizer que eu te perdoo que você me deu umas pancadas. Você disse isso objetivamente de mim. Você disse que eu sou feia. Não gostei, porque eu sou linda. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu te perdoo por você falar isso comigo. Mas é algo objetivo. Grande parte dos problemas nascem de neuroses. Coisas da nossa imaginação. Grande parte dos conflitos conjugais nasce de neurose. Eu citei o caso de uma pessoa que alvejou a outra com 5 tiros. Ela fez isso por uma neurose. Uma desconfiança não comprovada. É sério. Até mesmo os especialistas erram. Eu vi uma leitura, não sou advogado, vou só citar o que eu li, de que chegaram à conclusão de que mais de 30% dos casos de pessoas que morreram na cadeira elétrica nos Estados Unidos, pena de morte, depois de morte descobriram que eram inocentes. Se mesmo com todos os elementos ali em mãos, especialistas chegaram ao ponto de descobrir que 30%, e é por essa razão que muitos estão revendo, inclusive, a lei da pena de morte. Nós não vamos errar no nosso julgamento. Porque o nosso julgamento, ele é afetado pelo nosso filtro psicológico. Grande parte da ira nasce do ego ferido, diz o filósofo Dallas Willard. Às vezes o nosso ego está ferido e a gente fica irado. Mas muitas das vezes o nosso ego está ferido não porque de fato aconteceu alguma coisa, mas porque o nosso orgulho foi ferido. Nós temos que ter essa consciência. Quantas pessoas não sentem mais a presença de Deus? Quantas pessoas vêm na igreja
mas não sente mais Deus falar com ele, porque o coração está cheio de pecados, não confessados. Eu já fui pastor de ovelhas que já estava na igreja há mais de 2 anos. O sogro e o genro não conversavam e tomava ceia normal. Conversei com os dois sobre isso. Nenhum dos dois abria a mão. Como é que a pessoa vai sentir a presença de Deus se o coração dela é uma fábrica de ídolos, como dizia João Calvino? E uma fábrica de pecados? Quantas pessoas, às vezes o seu problema não é contra o irmão da igreja, mas é o seu pai, é sua mãe que você não perdoa, é seu irmão. E muitas das vezes isso está matando você internamente. Como é que você vai ter comunhão com Deus? Como é que você vai sentir a presença de Deus, querido? Se todo dia você apresenta a sua oferta ao altar, com o coração cheio de pecado, de mágoa, de ressentimento. Queridos irmãos, eu vou encerrar, passando para frente aqui. De que maneira a gente pode lidar com essa ira, concluindo? Reconheça essa ira dentro de você, primeira coisa. Reconheça que você está irado, indignado. Pergunte se essa ira é justificada. Pergunte se essa ira faz sentido. Pergunte se essa ira não é fruto da sua imaginação, do seu filtro, da sua leitura. Geralmente pessoas que têm facilidade para irar têm baixa autoestima, são inseguras psicologicamente. Essas têm muito mais facilidade, porque de alguma forma a sua vontade foi obstruída pelo outro. Reconheça que você está irado diante de Deus e busque entender por quê. Se é justo ou se não é justo. Segundo, rejeite essa ira dentro de você. Porque antes de matar o outro, ela está matando você. Está matando seu fígado, a bílis, o duodeno, o estômago, os rins, o pulmão, o coração. Matando o outro, acabando com as suas amizades, relacionamentos. Quem gosta de conviver com a pessoa iracunda? Alguém aqui já leu a história de Nabal na Bíblia? Nabal, ninguém, você vê. As mãos estão com medo. Quem era Nabal? Marido de? As mulheres têm que saber, essa mulher tem que estudar essa mulher, Abigail, essa mulher tem que saber sobre ela. Que mulher, gente. É à toa que quando o marido morreu, o Davi falou, pergunta pra você quer casar comigo. O Davi falou, que mulher é essa, rapaz? A mulher salvou o marido. Os soldados de Davi foram lá pedir ajuda, água, comida. E o Nabal tratou, quem é esse Davi? Não dá porcaria nenhuma esse Davi, não. Davi tem nada comigo, nem eu com ele. Né? Mandaram a notícia para o Davi falou assim, manda um soldado lá e mata aquele Nabal lá. Porque ele foi ingrato com o Davi, porque o Davi, quando pôde, ajudou eles. Mata aquele miserável. Aí contaram para Abigail, saudade de Davi estava aqui, o seu marido fez isso, você sabe que o seu marido é insensato. Olha só como é que descreveram o marido. Seu marido é insensato, seu marido é nervoso, seu marido é irado. Traduzindo em português. Seu marido não tem bom senso. Ela foi lá, juntou a comidaiada, botou no cavalo, burrinho, bora lá. Chegou lá, caiu de joelho diante de Davi, ainda profetizou para o Davi, eu sei que você será rei de Israel. A mulher foi profetizar. Eu sei que você será o homem que vai governar a gente. Meu marido é um maldoso de natureza, meu marido é insensato. Imagina essa mulher falando isso para o pastor. Pastor, reserva meu marido, ele é burro, pastor. A Abigail falou isso. Meu marido não tem juízo. E o Davi, por causa do testemunho daquela mulher, não matou Nabal. A mulher chegou em casa e contou para o marido. O marido ficou irado. O marido ficou cuspindo marimbondo. E aí, Deus mandou uma ferida sobre Nabal. Se me fala a memória, 10 dias, Nabal morreu. Chegou a notícia para o Davi, Nabal morreu. Ah, que bom.
Deus julgou minha causa, Deus me vingou. Lembra do texto? Deixa Deus vingar, deixa Deus vingar. Deus vingou. Pergunta se você quer casar comigo. E levou ela. Teve filho com ela. Bom, Davi é um cara extraordinário. Sou fã do Davi. Um dia um cara começou a profetizar e amaldiçoar Davi. Você não presta, você é um assassino, você é isso, e foi profetizando. Chama Simei. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, você é aquilo outro, você é aquilo outro, você é aquilo outro, você é aquilo outro. Aí alguém falou assim, esse cara está te amaldiçoando, Davi. Vamos cortar o pescocinho dele, vamos matar ele. Não, deixa ele amaldiçoar. Ué. E se Deus está mandando me amaldiçoar, eu recebo. Pode amaldiçoar. Quem sabe Deus transforma a maldição dele em bênção? Davi, qualquer outro teria matado o cara. Davi, não. Você está amaldiçoando é que Deus está mandando. E você está falando que eu sou isso, é porque eu sou mesmo. E você está falando que eu não presto, é que eu não presto mesmo. Deixa ele falar o que quiser. E não matou ele, não. E o cara continuou no meio da estrada. Você é isso, você é maldito, você é aquilo. Imagina o cara atrás de você gritando. E o povo mata ele. Não, deixa ele. Deixa. Isso é o Davi. Não leva nada pro pessoal. Natan botou o dedo na cara de Davi e falou para ele assim, você é um assassino. Davi nunca mudou com Natan. Davi poderia falar assim, vou tirar esse profetinha de merda do meu caminho. Profetinha que só quer meu mal, quer acabar com essa raça. Mata o Natan. Natan não saiu do palácio de Davi. Continuou no palácio de Davi. Quando Davi estava no leito de morte, Natan, como vivia no palácio, falou para Batseba, vá lá e fala para o Davi que ele prometeu que o seu filho seria o rei. Já tinha gente querendo tomar o reino. Já tinha gente se autocoroando. Davi falou, é verdade. E quando você estiver falando com Davi, eu vou entrar e vou confirmar. Verdade, você falou isso, Davi. Davi nunca mudou com Natan. Sabe por quê, irmãos? Davi nunca levou nada pro pessoal. Sabe qual que é o nosso problema? A gente leva tudo pro pessoal. É ou não é verdade? Tudo que os outros falam é pro pessoal. Me criticou é porque não gosta de mim. Fez isso é porque não gosta de mim. Minha mulher está agindo assim é porque nunca me amou. A gente leva tudo. Davi nunca fez isso, nem com Simei. Não fez isso nem com Natan. E nós temos que aprender com Davi. Rejeite a ira dentro de você. Quarto, resista à ira dentro de você. Não permita que aquilo que surgiu espontaneamente, a ira, continue voluntariamente. Grava a frase. Não permita que aquilo que surgiu espontaneamente, uma indignação diante de alguma coisa que aconteceu, não permite que aquilo que surgiu espontaneamente permaneça voluntariamente. Eu quero que essa ira permaneça. Eu quero que esse ressentimento permaneça. Não permita. Resista. Antes, como está lá na palavra de Deus em Gênesis, antes que, melhor, está em Hebreus, né? Hebreus. Não é Gênesis, Hebreus. Antes que a amargura brote, dê frutos, mata ela na raiz. Está lá. Eu preguei esse texto de Hebreus, aplicado à vida de José. Antes que a amargura brote, antes que a amargura dê frutos, não joga água, não. Não alimenta a amargura, não. Vai lá e arranca a raiz. Porque na hora que ela cresce, ela dá fruto, ela faz mal para você e para os outros. Fala em Hebreus. Estou lembrando o versículo aqui, não. Mas acho que é Hebreus 13. Último lugar. Ressignifique a ira dentro de você. Primeiro, reconheça a ira dentro de você. Segundo, rejeite a ira dentro de você. Terceiro, resista a ira dentro de você. Quarto, ressignifique a ira dentro de você. Viu? Só todas com R. Eu gosto dessas coisas bonitinhas, viu, gente? Tudo com R. Reconheça, rejeita, resiste, ressignifica a ira dentro de você. O que significa ressignificar a ira dentro de você? Faça como José. Pague o mal com o bem. E não o mal com o mal. É isso que é ressignificar a ira de você. Pague o mal com o bem. Quantas pessoas estão sendo destruídas pela ira porque não ressignificou ela?
Vamos colocar de pé, queridos. Eu queria que você orasse agora. Eu sei que nós estamos vivendo uma geração, como eu disse aqui, enraivecida, iracunda. E a ira está destruindo nós mesmos. Eu volto a dizer, talvez esse tenha sido o meu maior problema como pastor, somatizar minhas indignações, somatizar minhas iras, suprimir, ocultar elas, de tal forma que ela está se manifestando em sintomas físicos, como a hipertensão. Peço aos irmãos que olhem para você, como eu estou olhando para mim, tentando, de alguma forma, trabalhar essa ira, essa indignação, não permitir que ela consuma, porque muitas das vezes ninguém está vendo a nossa dor. E talvez porque a gente está apagando ela dentro da gente. Eu, por muito tempo, tem 2 anos, os últimos 2 anos, venho suprimindo essa ira, essa indignação, suprimindo isso, quando na verdade tinha que tratar isso. Talvez você esteja passando o mesmo problema que eu mesmo. Me coloco junto aqui com você, estou pregando para mim aqui, não estou pregando para você. Talvez você precise também abrir seu coração, resolver isso que está te consumindo. Queria que você fechasse os olhos e orasse, aí no seu banco. Quem sabe você está sendo consumido por uma indignação diante de uma realidade, uma ira. Isso está destruindo você, sua relação com Deus, sua relação com você mesmo, com os outros, com a igreja. Queria que a gente tivesse um minutinho e orasse ao Senhor. Confesso que tenho suprimido esses últimos 2 anos minha ira, tentando ocultar ela, minhas indignações. E ao fazer isso, eu somatizei a ira. Joguei ela para os rins, para o fígado, para o estômago, para o coração, para o pulmão, para as artérias, para a pressão. E não é isso que o Senhor quer que a gente faça. O Senhor nem quer que a gente imploda para dentro, nem exploda para fora. Mas que a gente trate essa ira diante do altar do Senhor. Que a gente verticalize ela. Coloque ela perante o Senhor. Me ajude, Pai. Me ajude nesse dia, hoje, dia do pastor, que é comemorado o dia do pastor, que a gente nesse dia, que eu possa aprender a canalizar a ira para o Senhor, Pai. A colocar diante do Senhor. E que cada ovelha, cada irmão também possa aprender a colocar essa ira diante do Senhor. Que a gente venha reconhecer a ira dentro da gente. Que a gente venha, Senhor, rejeitar a ira dentro da gente. Que a gente venha resistir a essa ira dentro da gente. Não deixar que ela, que nasceu espontaneamente, continue voluntariamente. Que a gente possa ressignificar, transformá-la em louvor, em adoração, em bem para nós e os outros. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. E todos digam amém.